da escola secundária de Lolé, neste caso, mas há muitas escolas secundárias pelo país iguais àquela, e a pergunta que eu faço é se há alguma iniciativa, se os grupos parlamentares sabem ou se vão prever alguma iniciativa no sentido de se acabar com estes barracões todos, com salas onde chove, com a degradação do parque escolar. Há alguma iniciativa que os partidos políticos suplementares têm em mente para, de facto, isto seja verdadeiramente erradicado do nosso país e para que os jovens de hoje, que são os homens da manhã, possam ter da escola uma lembrança que não seja tão simples por Raquel? Muito obrigado, Júlio Sousa. Eu gostaria de vos dizer o seguinte: eu trato o Júlio Sousa assim, mas é porque nós somos velhos amigos. Muito obrigado. Eu tenho o descaramento de fazer uma segunda pergunta e agradeço a resposta que deram à primeira, porque todos os quatro responderam da mesma maneira. Tenho que falar um bocadinho mais alto, só espero. Muito obrigado. Agradeço a resposta que deram à primeira pergunta que fiz, que tinha a ver com a avaliação e com as notas, porque todas responderam os quatro da mesma maneira e uniformemente foi não responder. Muito obrigado. E vou-vos dizer porque é que vocês não responderam brevemente. Se nós tivéssemos tempo para jantar todos, quando chegássemos à sobremesa, estávamos todos de acordo e esclarecíamos a questão. Mas eu vou-vos... Estávamos de acordo, sobre isso estávamos de acordo. Mas eu vou-vos dar uma segunda oportunidade para responder à pergunta, porque tem a ver com o elitismo. E vou-vos dizer novamente, rapidamente, como é que foi formulada a pergunta. É o seguinte: o elitismo tem sempre que ter na base uma comparação. E por vezes uma comparação intensa. Veja-se, por exemplo, as avaliações de professores que foram introduzidas até por um governo tipo socialista. Esse elitismo e essa comparação resulta sempre, e tem uma tradição grande, que é na vida que todos nós vivemos na escola, que foi uma vida de notas e de comparação intensa. E a pergunta é: até que ponto as vossas visões políticas estariam abertas a discutir ideias que já são implementadas nos sítios de eliminação de notas para os alunos? Não é só as avaliações quantitativas para professores, é para os alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, nós também. Muito obrigado. Eu só queria chamar a atenção do vosso poder de síntese. Sim, porque temos e escutámos as inscrições. Não vamos inscrever mais ninguém. A nossa democracia permite não inscrever mais ninguém. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Catarina Marques. Eu sou docente de Educação Especial. Trabalho numa unidade de ensino estruturado em Olhão. E o que a deputada Rita Rato aqui referiu é uma realidade, é um facto. Nós iniciamos com terapia da fala e psicologia em dezembro. Portanto, eu estive sozinha como docente de Educação Especial com 7 autistas numa unidade, sem uma assistente operacional, sem um terapeuta da fala, sem uma psicóloga. Eu, antes de colocar a minha questão, gostaria só de fazer uma pequena introdução aqui a algumas coisas que foram ditas. Eu acho muito engraçado o deputado Miguel Freitas tomar uma atitude de defesa da escola pública, quando foi precisamente com o seu governo e no seu partido que este ataque à escola pública foi iniciado. Portanto, acho que é uma demagogia da sua parte vir aqui defender o que quer que seja. Em relação à deputada Elsa Cordeiro, olha, nem sei o que lhe diga. Sabe porquê? Porque passar fome nas escolas, há muitos meninos a passar fome. Acredite. Acredite que há muitos meninos a passar fome nas escolas. A falta de alunos a que se referiu na sua primeira intervenção, será que isso também não tem a ver com a baixa natalidade? As pessoas não têm dinheiro para ter filhos. Logo, há menos crianças a inscreverem-se na escola. Isto para mim parece-me lógico. Nem é de grande memorização. A questão dos 11 alunos por docente, gostava de saber onde é que são essas escolas com os 11 alunos por docente. Porque neste momento há professores com 30. Temos professores que não tinham mesas nem cadeiras nas salas para sentar os alunos. Portanto, veja bem a gravidade e a ofensa que o seu governo tem feito à escola pública e aos professores. Isto já para não falar dos cortes salariais, da questão das câmaras, que as câmaras não têm verbas da parte central.
Peço Não leva mal, não leva Não, mal. não, Muito obrigado. peço desculpa eu. Então a minha pergunta é: se a importância para o seu governo, deputada Elsa Cordeiro, como afirmou, é o sucesso escolar e o sucesso do aluno e reduzir o abandono escolar, que eu acho perfeitamente bons objetivos para as escolas, se as pessoas não têm emprego, se as pessoas não têm dinheiro, se os professores recebem menos, se não temos técnicos na escola, se não temos materiais nem recursos, como é que pensa então executar esse tal sucesso? Primeira pergunta. A segunda pergunta que eu faria é, por exemplo, houve uma proposta de aumento do IRS que o PS, que eu me recordo, também votou juntamente com o PSD, ou seja, porquê que não podemos aumentar as taxas aos que têm mais e esse dinheiro ser aplicado, por exemplo, nas escolas, na educação? Portanto, era esta a primeira pergunta, é como isto está, de que forma é que pretende atingir o tal sucesso e se o dinheiro que não é taxado aos grandes grupos económicos, à banca, etc., se esse dinheiro não poderia ser taxado e ser aplicado, por exemplo, na área da educação. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Aqui à frente, agora aqui à frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Está aí uma senhora ali com o braço no ar. Cascal vermelho. Deve ser do meu clube. Com certeza. Bom, boa tarde à mesa. Eu sou professora, sou também dirigente sindical do Sindicato de Professores da Zona Sul e tenho aqui uma questão diretamente virada para os professores e tem a ver com a diretiva europeia e com esta resposta que tem que ser dada. Na sua primeira intervenção, a senhora deputada Elsa Cordeiro falou que, em relação à PAC, a FENPROF preferiu começar uma guerra jurídica que vencemos, pelo menos até agora. Valeu a pena termos começado essa guerra. Em relação a esta diretiva comunitária à qual Portugal tem que dar resposta, também parece que começou com uma guerra dos professores, com pequeninas batalhinhas aqui e ali, mas que também fomos conseguindo alguma coisa e o Governo neste momento tem que dar resposta. Nós não conhecemos efetivamente a proposta do Governo, sabemos que remete para 2015 uma vinculação para quem terá até lá, não sabemos desde quando, os tais 5 anos de contratos consecutivos, quando a diretiva europeia fala em 3, aqui remetem para 5, e entretanto, se a diretiva vem em 28 de junho de 2013, se só tem efeitos a partir de 2015, estamos a falar então realmente do tema deste debate, que é a educação presente e futuro, mas também temos que pensar no passado. E os que já estão há mais de 15, há mais de 5, há mais de 8 com contratos consecutivos, há mais de 20 com contratos consecutivos completos, só vão ter esse seu lugar de quadro em 2015. São os 2.000, são os 5.000, são quantos, como é que se chegam a esses números? E em relação aos outros deputados, gostaria que nos apresentassem as propostas que têm por parte dos vossos partidos. Obrigado. Muito obrigado. A seguir, por favor. Penso que aqui à direita ali o jovem lança a mim. Boa tarde, meu nome é António Cunha, sou do Sindicato de Professores da Zona Sul, sou professor e vou falar na qualidade também pai. E foram aqui tocados vários assuntos de extrema importância. Só um pequeno enquadramento. Primeiro, temos mega agrupamentos, temos aumento do número de alunos de turno, temos a diminuição dos apoios a nível geral, seja do ensino especial, sejam os outros que não estão caracterizados, mas que necessitam de apoio. Temos o aumento dos problemas sociais na vida de todos nós, não só fruto das políticas que têm sido seguidas a nível de mas também da precarização e das alterações legislativas ao trabalho, em que as pessoas não têm tempo para acompanhar os filhos, infelizmente. E com base nisto, a questão é esta, que eu acho que é muito importante. Todos têm direito a uma educação, concordo plenamente. Agora, que tipo de educação? Se temos um financiamento que vai chegar aos 3% do PIB e ao CDE emenda 6, este ano, com o aumento de Estado de 2014, que tipo de educação? Se temos os que já foi falado, se temos os contratos de autonomia, os atrasos todos que houve nas colocações têm a ver com os contratos de autonomia e não foi pior a nível dos critérios de seleção, porque a própria FENPROF e outros, digamos, conseguiram que o Ministério arrecuasse nas medidas que estavam a tomar e que fizessem, digamos, critérios mais generalizados. Por isso a pergunta é para todos, é que tipo de educação defendem para Portugal?
saídas depois acham que as nossas crianças, os nossos filhos ou netos terão depois neste país. Obrigado. Muito obrigado a nós. Aqui houve também professor e que agora é diretor. Ok. Das Ferreiras. Muito obrigado. Obrigado. Sim, já fui diretor do agrupamento de escolas de Ferreiras, mas agora sou chefe da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Lolé. Aqui o colega julga o meu chefe. Mas vou fazer a minha intervenção de acordo com a minha experiência bastante recente na direção do agrupamento. Tive o grato prazer de trabalhar na Fátima Custódio também. E não levem a mal o que eu vou dizer. Gosto muito de vos ouvir falar a todos. E antes de mais, não subscrevendo nem as políticas nem as ideias, quero dar os parabéns à deputada do PSD, sobretudo pela coragem, por estar aqui sozinha a defender uma posição que o seu colega do CDS, pelos vistos, deixou-a sozinha a defender e que é muito difícil defender. Pronto. Posto isto, estamos a falar aqui neste contexto. Posto isto, é claro que as questões de ensino são sempre questões ideológicas, isso é óbvio, tem tudo que ver com a imagem de sociedade futura que nós queremos, porque é no ensino e na educação que tudo se joga. É aí que nós trabalhamos a sociedade que queremos para o nosso país. Portanto, obviamente, depende sempre da nossa ideologia, como é óbvio. Mas há apenas uma coisa, e não subscrevo de todo, mas aceito que a ala mais direita da nossa política pense que serviço público possa ser feito por entidades privadas, embora deva aqui dar um exemplo muito prático, que o diretor do Hospital de São João, que é reconhecido pelo próprio governo como exemplo de excelência, de gestão de uma coisa pública, deu na televisão uma entrevista há pouco tempo sobre esta história de serviços públicos muito caros e contratos com entidades privadas saem mais baratos. Ele disse uma coisa muito prosaica, que é uma operação às varizes no Hospital de São João custa 400 €, todos os custos incluídos, diretos e indiretos, quando o governo tem uma associação com o hospital privado, paga 1.500 por intervenção. Não digo mais. Tenho que fazer a pergunta concretamente. Muito obrigado. Deixa-me só dar uma nota positiva. Falamos muito de que o nosso sistema de ensino é melhor, é pior, se os colégios privados fazem mais ou menos. Eu quero só dizer uma coisa, isto é uma nota positiva. O que quero dizer é a pergunta. Está bem. Pronto. A senhora deputada do PSD falou com razão, ou não, no peso dos custos da educação no orçamento do Estado. Acontece que a educação é o corpo profissional do Estado com maiores habilitações e com maior diversidade científica e de conhecimentos. Ou seja, é um corpo com mais técnicos superiores, muitos mestrados, muitos doutorados. Portanto, é perfeitamente aceitável que, neste caso, os gastos salariais devessem ser um bocadinho superiores a outros, além do número, como é óbvio. Ok? Mas, por outro lado, isto prova que Tem que pôr a pergunta, não leva mal. a educação tem no terreno uma inteligência e um conhecimento que eu acho que os governos não confiam, não acreditam e do qual desconfiam. Portanto, a pergunta que eu ponho a todos os deputados é: até que ponto é que todas as forças políticas confiam na inteligência que têm no terreno, a ponto de, relativamente ao futuro da educação, fazerem uma discussão séria que envolva todos os professores e não apenas legislações e diretivas que vêm de cima para baixo? Obrigado. Muito obrigado. Agora ali.
agradecíamos que fosse... Eu pedia mais uma vez que fossem mais sintéticos. Senão não poderão falar Um dia destes vamos fazer, em vez de um debate, um congresso e cada um apresenta depois as suas comunicações. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa lá. Não, Manel. É este senhor aqui à frente. Esse colega aí à frente. Então, Manel é mais pouco. Boa tarde mais uma vez. Portanto, os senhores deputados podem democraticamente ter opiniões suas próprias, embora sejam manadas. Agora, erradas. Pois, não há memorização na escola. Inclusivamente, ninguém aprende tabuada. E depois de ter estudado 12 anos, ninguém sabe nenhum poema porque nunca é exigido. Os meus filhos estudaram há 12 anos, não aprenderam poemas. Não foi exigido. Embora acabaram a escola com notas excelentes, todos os 4. O que é muito mais do que todos os outros podem dizer, suponho. Agora, a pergunta que eu faço aos senhores deputados é se por acaso têm filhos e netos, e se os filhos e netos sabem tabuada. Olha, o meu irmão com 5 anos queria que já soubesse a tabuada. Coitadinho, eu ainda digo. Muito obrigado. Muito obrigado. A Associação de Pais lá ao fundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedia-lhe que fizesse a pergunta, embora eu goste imenso de ouvir falar, mas que... Muito obrigado. É assim, desde já eu queria me pôr à disposição dos deputados da Comissão de Educação e de qualquer dos presentes que esteja disponível a conhecer a realidade factual no terreno do sistema educativo sueco, porque eu cheguei lá há 2 semanas e tive o cuidado de visitar escolas, de falar com pessoas, de falar com colegas vossos, e se quiserem saber a realidade no terreno, não é a estatística e o porquê dos números e do fracasso, eu estou a seguir a esta, digamos, a esta ação, estou disponível para vos esclarecer se quiserem saber. Isto porquê? Porque os senhores estão a basear em estatísticas. E tal como as estatísticas do PISA dizem o que dizem, também as estatísticas da OCDE dizem, como foi referido aqui pelo painel, que nós temos 11,x alunos por docente. Aqui há 5 anos eram 7. Eu podia... A pergunta é esta. Obrigado. A pergunta é esta. Será que as pessoas são capazes de falar de educação? Será que são capazes de falar de resultados concretos, problemas concretos nas escolas? Como é que vamos formar melhores alunos? Porque o que se tem aqui discutido é ideologia, interesses corporativos de certas classes profissionais que estão ligados por inerência à escola pública e o interesse dos alunos. Discute-se? Não se discute. Não se discute. Por isso, a minha questão é esta: estamos dispostos ou não a encarar a realidade? Não é a ideologia, não é os projetos, é a realidade. Não, parece que não estamos. Em relação à minha primeira questão, eu disse, estou disponível a vos explicar, por experiência prática, por estar no local, a razão. A razão não é o cheque em si, não é essa a razão, há outras. Agora, nós acreditamos, e eu não quero acreditar que haja alguma desonestidade intelectual por quem está a citar esses exemplos. Até porque toda a gente foge ao exemplo Holanda, que é um exemplo de sucesso, e onde 70% do ensino público é prestado por entidades privadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, antes de passar à próxima questão, eu queria... A minha colega Ana Simões quer fazer um esclarecimento. Muito obrigado. Não é um esclarecimento, colegas. É assim, acho que todos nós saímos daqui hoje convencidos. A Associação de Pais que representa qual é? Desculpa. Escola Secundária de Albufeira. Pronto, e acho que estamos todos convidados para o debate que a Associação de Pais da Escola Secundária de Albufeira vai organizar para nós discutirmos todas estas coisas que não vamos discutir aqui. Portanto, estamos todos convidados, não é? Obrigada. Eu nunca fui à Suécia. Posso ir? Outra questão. Muito obrigado. Ana? Agora é o Amilcar. Mais uma vez, apelava ao vosso poder de síntese. Muito obrigado, Amilcar. Sim, portanto, é o seguinte: todos sabemos que os cortes
houve cortes nos salários dos professores, dos funcionários, de todos os trabalhadores da administração pública, mas os cortes foram feitos às universidades por dificuldade do Ministério em calcular o impacto que esses cortes teriam no orçamento das instituições. O corte no orçamento das instituições de ensino superior foi superior ao impacto do corte dos salários. Ou seja, que as universidades vão ter que ir buscar dinheiro ou outras receitas, vindo para pagar o salário dos professores. Esse impacto desse corte, no caso da Universidade do Algarve, leva à ruptura financeira da Universidade do Algarve se não houver se isso não for reparado, esse corte. A minha pergunta concreta é, em relação a todos os partidos, se estão dispostos portanto, a assumir esta posição, a aceitar esta posição do Ministério, ou se estão dispostos a defender a Universidade do Algarve enquanto instituição e se consideram que ela é importante para a região, ou se consideram que, bom, se é mais barato fazer licenciados em Lisboa, vão todos estudar em Lisboa e acabamos com a Universidade do Algarve. Quero que os deputados de cada partido assumam essa. Quero uma universidade forte na região, com valências, ainda que seja mais caro, mas ou não. Não é mais caro. Eu digo que o caro refiro-me portanto, ao preço de formação de cada aluno, depois há outros preços, há outros custos. Não é? Mas pronto. Muito obrigado. Para não ser bom. Acho que é o Fernando Almeida. Muito obrigado, Fernando. Está à vontade, eu vou ser muito breve. Para a relação para 2011, não, 2010, quando o PSD e CDS estavam na oposição. Todos nós estamos recordados das políticas que foram encetadas pelo governo PS a partir de 2005, não esquecendo a questão da eleição de desempenho, a gestão escolar, os concursos, a vinculação de docentes, e do qual o PSD e o CDS criticaram, e bem, todas as medidas que foram implementadas por esse governo. Não esquecer que esses partidos que tanto criticaram, a partir de 2011, tomaram o poder nacional, do qual neste momento, como sabemos, todos são governo, e que não só agravaram as políticas que foram cometidas pelo governo anterior, do qual prepararam a reorganização curricular, onde conseguiram mandar mais de 30 mil pessoas para o desemprego, fecharam escolas, aumentaram o número de alunos por turma, fala-se da questão do cheque ensino, pronto, e a pergunta é muito concreta. Pergunto aos partidos que nunca foram poder, inclusive do PS também, nesse aspecto, o que é que irão fazer para impedir que a escola pública seja destruída, com este governo pretende, claramente, e pergunto à deputada específica, concretamente do PSD, que medida falta para fechar as escolas públicas e darem tudo ao privado. Muito obrigado. É a última interveniente do âmbito público. Eu sou o Tornel, já me conhece, né? Penso que aqui 90% se calhar das pessoas já me conhecem. Sou também um defensor da escola pública, como toda a gente sabe, até porque para mim o ensino particular é o reprodutor das desigualdades sociais, não há dúvida nenhuma que é isso mesmo que o PSD, o CDS e, em parte, o PS pretende privatizar as escolas para ser o reprodutor do... Pronto, mas eu penso que, mais uma vez quero dizer, penso que a escola devia ser toda ela pública, porque se a escola fosse pública não houvesse escolas privadas, tal como também não devia haver medicina privada, não é? Se as escolas fossem todas públicas, não havia de certeza absoluta carências de recursos, não haveria carência de professores, não haveria carências de outros materiais, porque os filhos dos senhores do poder, os filhos desses senhores ricos, todos estariam na escola pública, e aí haveria recursos para que a escola pública pudesse ser convidada. Mas como o objetivo é privatizar o ensino, esses senhores... A minha pergunta, então, a pergunta concreta, eu deixo aqui para o programa. Como é que as liberdades de ensinar e aprender se podem praticar na escola pública e essa mesma liberdade se pode praticar na escola privada? Todos nós sabemos, já foi dito aqui só para acrescentar, que na escola pública o professor não é obrigado a pintar paredes. Na escola privada, o professor é obrigado a pintar paredes. Na escola pública, o aluno aprende tudo, mas só o que poder lhe interessa para que não possa vir a reivindicar coisas. Muito obrigado. Bem, fechamos então esse ciclo. Falta ali aquela senhora, minha querida, posso falar assim? Apelar para o seu poder de síntese. Eu adoro ouvi-la falar, mas... Muito obrigado. Okay. Eu vou tentar ser muito breve. A senhora deputada Elsa Cordeiro, quando me respondeu relativamente à autonomia e falou que a maioria das escolas e agrupamentos de escolas estavam dependentes
dos municípios, quero dizer que só em parte concordo consigo, tendo em conta que a maioria dos agrupamentos de escolas, salvo erro, têm secundárias, e então as secundárias são terras de ninguém, porque o Ministério não dá resposta para isto, para as secundárias, sem dúvida, porque estamos em anos de grande dificuldade económica, tudo bem, nós estamos em anos de vacas gordas, mas os municípios também, dentro da sua precariedade financeira, também não olham ou não olham na totalidade para as escolas secundárias. Queria pedir que fizesse. Agora, muito obrigado. a pergunta é para todos os senhores deputados e é ensino profissional que futuro, sobretudo tendo em conta um documento chamado semáforo, que vem no princípio do segundo período, mais ou menos, no final do segundo período, para as escolas, para que as direções em conselho pedagógico e em discussão com os seus professores escolham onde devem apostar no ano seguinte em termos de ensino profissional, mas depois existe só mediante uma permissão do Ministério da Educação, isto Lisboa, e mais, tendo em conta que devia ser uma escolha no ensino profissional, devia ser uma escolha objetivando a região, porque é que não se exige um pouco mais, aí sim, aos municípios, que não haja tanta omissão por parte destes e que é desde logo verificada pela sua ausência nos Conselhos Gerais das escolas. Muito obrigado. Bem, nós quando decidimos aumentar de 6 para 10 minutos, nem imaginaríamos que havia tanta questão, mas nós vamos manter o aumento, nós não vamos retirar o aumento, não vamos tirar nada a ninguém. Já chega de cortes. E então vamos começar pelas respostas. E eu, tal como tinha explicado no início, a primeira intervenção pertence à deputada do PSD. Gostaria de dizer também que termina a sua intervenção fazendo uma reflexão sobre aquilo, se estiver interessada, pode só falar sobre aquilo que foi aqui acontecendo. E, portanto, eu daria a palavra à doutora Elsa Cordeiro, do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez. Eu começaria por responder à pergunta do Sr. Professor Igor em relação aos meus filhos saberem a tabuada ou não. Tenho aqui na audiência e eles sabem a tabuada, porque eu também sei a tabuada e eu fiz questão deles aprenderem como eu aprendi. E já agora dizer à Rita Rato que eu entrei em setembro de 1974 na primeira classe e só aprendi a ler na terceira. Por isso é só... Sim, só na terceira é que aprendi a ler. Pronto. Porque foi naquela altura um bocado conturbada da nossa Revolução de Abril. Em relação à questão dos barracões e da questão da Universidade de Algarve, quero dizer que os deputados eleitos pelo PSD, pelo Distrito de Faro, em relação aos barracões, já fizemos várias questões por várias escolas. Na primeira questão, que fui eu mesma que as fiz de uma forma generalizada, iniciando por uma escola, mas depois falei de todas. Sabemos que o problema vem das obras do parque escolar, que, entretanto, estão parados por questões judiciais também, não é só as questões financeiras, mas também questões judiciais, e nós estamos a fazer e queremos que resolver, e pensamos que a continuidade dos alunos em barracões não serve para ninguém. Por isso é importante que se resolva a bem e que volte os empreiteiros, porque muitos deles abriram insolvência, terá que se arranjar uma solução, mas está neste momento muitas das situações em vias judiciais, por isso não é possível avançar mais depressa. Em relação à Universidade do Algarve, este ano, com este orçamento, ainda não tivemos a oportunidade, mas relembro, o ano passado os deputados eleitos pelo PSD fizeram uma questão por um problema também que a Universidade do Algarve já estava a passar a nível do orçamento, que para o ano letivo de 2013 não tinha já a dotação necessária para pagar os ordenados, e nós, deputados eleitos pelo PSD aqui pelo Distrito de Faro, fizeram uma questão e em boa hora acabou-se por resolver, e era
uma importância que não estava a ser transferida por causa do curso de medicina que é lecionado, e acabou por essa verba resolver o problema, mas nós já sabíamos que era uma questão temporária de curto prazo e que isso não seria. Eu digo, nós, como algarvios, estaremos sempre a defender a Universidade do Algarve. Aí acho que não há questão ideológica de quem é eleito numa região. Todos, o PSD Nacional também, por isso nós fazemos as questões. Eu também não defendo que haja universidades só em Coimbra, Lisboa e o Porto. Pelo contrário, é necessário também que haja a Universidade do Algarve, e acho que é de grande relevância para a região e para os algarvios. Penso que tentarei que responder à sua questão. Em relação eu não fixei o nome. Não conversa por a senhora que acho que é terapeuta é para si. Pronto, Centro de Educação Especial. Quero dizer que na segunda-feira passada, com muito gosto, pelo segundo ano consecutivo, estive na escola, no agrupamento o Dr. Paula Nogueira, e vi, e gosto muito de ir àquela escola, e olham, eu sei que nós temos carências. O que eu quis dizer, quando não passar fome na escola, é que onde as crianças passam fome, é em casa. Na escola, elas, se calhar, muitas delas tomam a primeira refeição e a única do dia. Mas, pronto, eu percebo. Agora, o seu Senhora Deputada, peço desculpa. A Senhora Deputada está disponível para, quando acabar o debate, poder conversar aí um bocadinho com vocês. Há uma dúvida que tenham, de forma mais sintética. Muito obrigado. Eu percebo, mas também vou-lhe dizer que as suas questões foram também marcadamente ideológicas. Por isso é difícil, já como os outros anos. É a terceira vez que venho aqui e agradeço por ter dito a minha coragem. Eu não tenho qualquer problema, nunca tive qualquer problema, pelo contrário. Nós tratamos por tu. Eu dou-me bem com toda a gente, com todas as votantes. É isso que se vive, a democracia é assim. E eu penso que todos os partidos políticos pensam nisso. Por isso, quando disse que em 2011 tomamos o poder, nós não tomamos o poder. Nós ganhamos umas eleições democraticamente. Os portugueses votaram maioritariamente em 2 partidos. Pronto. Por isso não tomamos o poder. Não tomamos o... Não diga isso. Mais uma vez. É um bocado complicado. Eu acho que isso convém ficar. Isso é uma conquista de Abril. Essa conquista é de Abril e que eu defendo em primeira mão. Digo-lhe já. O senhor professor, eu peço desculpa, foi meu professor quando eu estudava no secundário em Tavira, se calhar já não se recorda de mim. Mas não lhe compreendo o que é os filhos dos senhores do poder. António, 10 segundos a luz. Eu não conheço esses filhos do senhor do poder. Eu já o ano passado disse neste debate que eu acredito no ensino público e acredito na escola pública. Eu estudei em escolas públicas, os meus filhos já vão em escolas públicas. Percebe? E continuo sempre a defender. Mas agora, cada um tem o direito de escolher. Cada um tem o direito de escolher. Infelizmente, pronto. E é o mercado. E nós não temos também deitar abaixo. Os outros preferem que os filhos. Olha que eu conheço pessoas do PCP que têm os filhos em escolas privadas. E isso é que me é difícil de compreender. E tem provas. Não é porque eu moro no IPSS porque não há redes para a escola pública. Atenção, eu pedia um ponto de ordem ao debate. Nós só conseguimos respirar o nosso ar se deixarmos os outros também respirarem. Senhora Deputada, a palavra é sua. Não, Rita, este caso, por acaso, há cobertura quase a 100% do ensino pré-escolar. Em relação ao ensino profissional e escolas profissionalizantes, eu sou a maior defensora. E digo-lhe mais, não concordo que muitos cursos via profissionalizante estejam neste momento em finanças. Pelo contrário, eu sou a favor das escolas mesmo que só enfoquem na via profissionalizante. E penso que isto é muito importante. E nos últimos anos, essas escolas foram-lhes retirados muitos dos apoios, muitas delas recorriam aos apoios comunitários. Tem mais 2 minutos. Por isso, eu concordo com o ensino profissional, mas nas escolas profissionais e não nas escolas secundárias.
Para terminar, eu peço desculpa, como eu digo, eu defendo o ensino público de qualidade, em que é necessário haver notas e avaliações, só assim é que se permeia o mérito e não o facilitismo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sei que as questões colocadas pelo público, desculpa tratar-vos assim, foram questões muito quentes, muito pertinentes. Eu sei estar a antecipar o fecho deste quarto encontro organizado, encontro de debate pelo sindicato, e creio que este é aquele que tem atingido questões que nos levam a acreditar que o debate é cada vez mais importante. O debate, o diálogo, a várias vozes. E desta forma, para dar a palavra ao deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a questão dos barracões e da autonomia das escolas. É evidente, como se sabe, esta foi uma das questões que levou à criação da parque escolar e à intervenção em centenas de escolas a nível nacional. É uma preocupação que nós temos, nomeadamente no Algarve, e daí termos feito 2 questões ao Governo desde setembro até agora. Portanto, nós fizemos 2 questões ao Governo sobre a situação da parque escolar e das obras, e o que é verdade é que o Governo remete a responsabilidade do atraso das obras para o concessionário, para quem está a fazer as obras. Ora bem, nós entendemos que não é assim. Houve, a certa altura do processo, uma paragem por parte do Governo nestes investimentos, que levou a processos jurídicos com quem estava à frente dessas obras. O que é verdade é que essas obras eram para estar todas prontas em 2013 e nós iniciámos o ano 2013 e nenhuma delas está pronta. E as respostas que recebemos é que estarão prontas até ao final do ano 2014, se não houver ruptura financeira por parte do construtor das obras. Isto é, no condicional. Portanto, não há uma resposta concreta por parte do Governo de quando é que essas obras vão terminar. E eu creio que essa é uma questão que, de facto, todos devemos continuar a estar preocupados, porque temos alunos que estão a ser, primeiro, não têm condições iguais do ponto de vista do processo educativo e, por outro lado, estão a ser avaliados exatamente pelos mesmos critérios que todos os outros alunos são avaliados a nível nacional, e essas escolas estão a ser avaliadas também com os mesmos critérios que todas as outras escolas, e, portanto, essas situações não são tidas em conta em nenhum dos critérios de avaliação. É evidente que eu acho que esta desvitalização dos serviços regionais de educação é dramática. É dramática. E é verdade, nós sabemos que este ano qualquer professor que quisesse, qualquer direção de escola que quisesse propor alterações, por exemplo, no número de alunos por turma que fosse para além das 30, tinha que sujeitar essa proposta ao Ministério a nível central. E eu perguntava ao delegado regional quantas escolas há, e ele não sabe. É bom que fique claro, o delegado regional não sabe quantas escolas tinham mais do que turmas com mais de 30 alunos. Não sabe, não tem conhecimento. Como também não sabe responder à questão da parque escolar. É verdade que há um serviço autónomo, mas que eu me lembre, o diretor regional de Educação sabia sempre responder à situação concreta da questão das escolas, e portanto há aqui uma desvitalização, uma centralização com a qual nós discordamos, e portanto é muito claro. Sobre a questão da classificação, eu devo dizer, eu pelo menos não me atrevi a responder da primeira vez e não me atrevo a responder da segunda, porque é uma discussão que não consigo ter, porque eu não sou um especialista do ponto de vista da educação e, portanto, do ponto de vista da pedagogia, que é, no fundo, para a sua pergunta remete-me para questões, para uma discussão profunda, técnica, e eu não tenho, portanto, eu não tenho pretensão de ter uma discussão a esse nível consigo. Naturalmente, gostaria de ouvir as suas opiniões, porque vou lendo até alguns especialistas que defendem que um dia destes os jovens não precisam de ir à escola. Isto é, a escola, espaço físico, é uma necessidade que no futuro pode vir a deixar de existir. Bom, eu tenho muitas dúvidas sobre isso.
como tenho muitas dúvidas sobre a sua, digamos, a sua ótica do problema, mas não tenho nenhuma pretensão em discutir essa questão porque não sou um especialista e, portanto, não me atrevi da primeira e não me atrevo da segunda a dar-lhe uma resposta concreta à questão. A Catarina. Bom, eu à Catarina, que é técnica na área do ensino especial, é professora do ensino especial. Professora do ensino especial. É professora do ensino especial. Eu queria responder à provocação com uma provocação. Não, naturalmente, porque é evidente, nós estamos habituados, nós também andamos nisto há muitos anos e também nos conhecemos. Não nos conhecemos pessoalmente, mas também nos conhecemos. Não sou. Mas também nos conhecemos. Quer dizer, isto é, nós andamos nisto há muitos anos e por isso é que eu entendo que quando diz, aliás, não foi a única, o Manel também o fez, e que acham que o PS é igual à direita. Aliás, nós sabemos de onde é que vem esse discurso e, portanto, eu estou à vontade também para responder a esse discurso. A única coisa que eu gostaria, não respondendo à provocação com uma provocação, a única coisa que eu gostaria era que comparasse na sua própria atividade, naquilo que faz, naquilo que faz, aquilo que foram os governos do PS e aquilo que é o governo atual. É aquilo que faz, não é? Porque esta coisa, naquilo que faz, naquilo concreto. Eu não me lembro, vez nenhuma, ter ido a uma escola no início do ano letivo, no tempo dos governos do PS, e ver que não estavam contratados os técnicos de apoio aos jovens com necessidades especiais de educação. Eu não me lembro, com a gravidade que tenho, eu não me lembro de chegar a este momento, hoje que estamos aqui a falar, e haver muitos técnicos que ainda não foram contratados. Isto é, há uma falta de recursos nesse domínio que é claro. E, portanto, eu não me lembro. Mas, naturalmente, eu deixo-lhe a reflexão para si, para comparar uma coisa com outra, para perceber a diferença que há. E se para si não há, eu, naturalmente, aceito a sua opinião, que não há uma diferença nessa matéria entre os governos do Partido Socialista. A sensibilidade que o Partido Socialista tem nessa matéria e o governo que hoje está, eu, naturalmente, ficar-me-ei pela minha sensibilidade e a Catarina ficará com a sua sensibilidade. Sobre a diretiva comunitária e sobre aquilo que foi o parecer do Sr. Provedor de Justiça relativamente à contratação de professores, é evidente, nós esperamos uma resposta do Governo. Nós estamos, naturalmente, na Assembleia da República, questionamos o Sr. Ministro sobre essa matéria e esperamos uma resposta do Governo sobre isso. Sobre a questão colocada sobre mega-agrupamentos, aumento do número de alunos por turma, o aumento do número de horas, que tipo de educação? Basicamente, que tipo de educação? Bom, eu quero dizer o seguinte, vamos lá ver, nós, o Partido Socialista teve um governo, portanto, responde perante as suas políticas. E é evidente que nós somos favoráveis ao redimensionamento da rede escolar em função daquilo que são as necessidades. E, como sabe, a ideia dos mega-agrupamentos é uma ideia do Partido Socialista. Portanto, nós não rejeitamos, pelo contrário. Nós consideramos que os mega-agrupamentos são uma boa decisão. Consideramos, apesar disso, com clareza. Mas vamos lá ver, eu estou à vontade. Eu estou à vontade sobre isto que estou a dizer. Porque no dia em que nós fizermos e esperamos também pelo debate feito pela Associação de Pais da Escola Secundária da Albufeira, porque eu não vou só aos debates com o Sindicato dos Professores, vou a outros debates. E olha que a ideia geral que existe sobre os mega-agrupamentos não é aquela que se passa nestas reuniões. Há mega-agrupamentos, com certeza, que mais uma vez é uma questão de percepção, nós defendemos os mega-agrupamentos. Nós consideramos, apesar de tudo, que uma coisa são mega-agrupamentos com uma dimensão gerível e nós, quando estivermos no poder, eu no Algarve, enquanto deputado, era para avançar em 12 mega-agrupamentos, acabaram por avançar apenas 5
pequenos mega agrupamentos para nós fazermos uma experiência sobre a situação. Aliás, acompanhei muito perto o mega agrupamento de São Brás de Alportel para ver qual era a aplicação do mega agrupamento. Lembro-me como deputado, na altura, que se pretendia encerrar a escola secundária de Alcotim, e eu opus-me ao encerramento da escola secundária de Alcotim, porque entendi e entendo que todas as capitais de concelho, isto é, no 7 concelhos, devem ter uma escola secundária. E, portanto, houve medidas que nós, enquanto deputados da região, o Governo entendia que devia avançar, e nós fomos prudentes do ponto de vista daquilo que foi o avanço. Bom, mas nunca defendemos mega agrupamentos de 2.000 alunos. Nunca. Não está em lado nenhum. Nunca. Não, mas não é isso. Mas vamos lá ver, nós, o Partido Socialista, não defende mega agrupamentos, primeiro defende mega agrupamentos com dimensão razoável, gerível. Até porque julgamos que a integração é positiva. Quarta questão, peso da educação no orçamento. A questão do tipo de educação é uma matéria que posso responder do ponto de vista global. Mas Sr. Deputado, tens mais? Eu creio que... Muito obrigado. São 10 minutos. Já. Ora, isto é coisa de facto. A coisa de facto é muito rápida. Muito obrigado. Eu posso dar mais um minuto como eu de facto muito rápida, mas eu vou terminar então. Obrigado. E não descontamos os outros coisas. Eu vou terminar então. Muito obrigado. Evidentemente, eu ia terminar com a questão da Universidade do Algarve, que é uma questão gravíssima. No momento da discussão do Orçamento de Estado, o PS apresentou propostas concretas do ponto de vista do orçamento para as universidades, não em concreto para a Universidade do Algarve, mas acompanhamos com preocupação a situação de pré-ruptura que neste momento a Universidade do Algarve ainda tem e que poderá levar à questão da ruptura. Coisa diferente tem a ver com a questão do contrato para o curso de Medicina, que o ano passado, de facto, foi possível resolver. Não é essa a questão que está hoje em causa, é muito mais do que isso, não é apenas o curso de Medicina, é muito mais do que isso que está em causa e que naturalmente acompanharemos e procuraremos, em conjunto com todos os outros grupos parlamentares, fazer força para que isso não aconteça. Muito obrigado. Seguidamente daria a palavra à deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho um certo receio que acabemos este debate a pensar que estamos todos de acordo sobre tudo e que a escola pública é boa para todos. Isto porque, independentemente das sensibilidades pessoais de cada um, quando as coisas se decidem, é normalmente quando se fazem votações na Assembleia da República, porque aí as sensibilidades deixam todas de existir. E, portanto, dizer que sobre estas questões todas, dos mega-agrupamentos, da vinculação de pessoas contratados, da contratação de funcionários, de psicólogos, de técnicos, temos apresentado propostas e temos... Até vos posso dizer mais. O amigo ali atrás que colocou a questão das avaliações, é uma questão muito importante sobre a qual, por exemplo, a Assembleia da República, eu integro o grupo de trabalho dos currículos e do ensino especial, nunca teve oportunidade de se preocupar, porque na prática o que, da parte da Assembleia, neste caso do grupo parlamentar que representa, o que temos feito não é discutir coisas novas, é impedir que o que aí vem se aplique de facto. Porque, pelo menos, eu só sou deputada desde 2009, no primeiro governo de ainda 2 anos de José Sócrates, PS, e agora este. O que se tem feito é defender a escola pública. É defender, é de resistir à ofensiva e ao desmantelamento. E, portanto, nem sequer se está a discutir outros paradigmas da pedagogia e da didática, porque está-se a discutir o básico, que é existir um funcionário para abrir a porta e um professor que sabe o nome dos alunos quando tem 200 alunos, muitas vezes. E, sobre isto, dizer também o seguinte. Um exemplo concreto sobre isto. Sensibilidades. Há muitas políticas que têm sido sempre a mesma, porque foi a Maria de Lourdes, agora é o Nuno Crato, mas a política tem sido sempre a mesma, tem sido de desmantelamento da escola pública. E eu percebo aqui a questão que o deputado Miguel Freitas colocava, mas a memória também não pode ter perna curta. E nós não nos podemos esquecer, e é verdade, que este governo o governo PSD-CDS é responsável hoje pelo maior ataque de sempre à escola pública. É verdade que isto é, e há questões concretas, designadamente no que é a alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que este governo teve a coragem de dar no ataque à escola pública que o anterior governo do Partido Socialista não tinha dado. Agora, também é verdade que quando o PCP apresentou propostas concretas de alteração a esse estatuto na Comissão de Educação, o deputado do PS disse lá que não era contra a escola privada. E quando nós propusemos que a escola privada exista, sim, mas não é financiada com recursos públicos, é com as famílias que querem pagar, o PS não acompanhou o PCP.
E, portanto, nós até podemos dizer que o PS tem um discurso de esquerda quando está na oposição, mas quando chega ao governo tem tido, porque em matérias de saúde e políticas públicas no geral, tem tido uma grande continuidade. E isso, de facto, é grave. A questão da parque escolar, o PCP propôs já 5 vezes a extinção da parque escolar. PS, PSD e CDS votaram contra. E a parque escolar foi criada pelo Partido Socialista e foi mantida por este governo mesmo que não haja obras. E, portanto, isto é privatização. A privatização não vem aí. A privatização já cá está há muito tempo. Quando as escolas têm obras e estão a pagar uma renda à parque escolar, mas para quê? Se as obras já acabaram. Porquê que se tem? Não há dinheiro para nada, mas está-se a alimentar um conselho de administração quando não há obras. E a parque escolar pode vender aquelas escolas quando quiser, basta uma decisão do governo. Porquê que as primeiras escolas a terem obras não eram as que mais precisavam, mas que tinham um valor patrimonial mais rico? Isto são questões que também nos podem... E da parte do PCP entendemos que o Ministério da Educação tem, como sempre teve, no âmbito das antigas direções regionais, técnicos responsáveis que tinham todas as condições de fazer este acompanhamento às questões das escolas. Sobre a questão do ensino especial e de ter havido apoios no fim, eu acho que ninguém aqui pode dizer que é contra a educação inclusiva e a escola pública inclusiva. Depois daí a garantir meios, vai outra coisa. Portanto, este governo não tem o direito não tem a coragem de dizer que é contra a educação especial, mas não garante os meios a tempo e horas. E é verdade que este ano letivo foi o pior de sempre. Este início de ano letivo foi o pior de sempre. Mas a falta de funcionários, de psicólogos, terapeutas é desde há muito tempo. E o 3 de 2008 incluiu um paradigma que só tem acesso aos apoios, não quem tem déficit cognitivo, mas aqueles que têm necessidades permanentes, só. E ficaram mais de 20 mil alunos de fora dos apoios. E por isso também aqui o PCP já apresentou propostas da extinção do 3 de 2008 e da não aplicação da CIF. Mais uma vez, PS, PSD e CDS votaram contra. Custa-me dizer isto, mas eu não posso dizer outra coisa. E depois há aqui uma... É como ao pacto de agressão. O senhor lá atrás, há pouco, o pai não queria que eu falasse disto. Mas é isto que determina tudo. É isto que determina onde é que se gasta, onde é que se vai buscar o dinheiro. Eu também não queria falar disto. Eu preferia estar a discutir se devia existir notas ou não. Mas a gente está a falar é da sobrevivência da escola pública. E, portanto, nós estamos a falar de 30 mil pessoas contratadas que foram postos no desemprego. 30 mil professores que fazem falta às escolas. Temos níveis de abandono e de insucesso que exigem mais professores, turmas mais pequenas, autonomia. Os diretores andavam a dizer que eram precisos mais professores. A diretora da escola, Paula Nogueira, dizia já há muito tempo que eram precisos. Até uma escola TAPE, mas não tinha autorização para contratar. A tal autonomia para quê? Para que os conflitos não sejam no Ministério e estejam na escola? Para ser o diretor a gerir o conflito, para que não chegue lá acima ao Ministério da Educação? Portanto, há aqui uma coisa que eu acho que tem que ser muito clara. Que é a questão do governo não conhece o terreno. Mentira. O secretário de Estado de Educação... O secretário de Estado de Educação, que é responsável pela educação especial, tem uma pós-graduação em educação especial, foi coordenador, foi diretor regional do Norte. O ministro Nuno Crato não conhece as universidades, então ele é um professor universitário. Isto não se trata de desconhecimento da realidade, trata-se de opção política. Não é por falta de conhecimento, é para saber o que é que queremos e quem queremos servir. Isto é ideologia. Porque não há sociedades humanas sem ideologia. Não há sociedades humanas sem ideologia. E, portanto, a questão concreta relativamente a isto, como o Ministério da Educação não responde, pois não. Nem a Assembleia da República muitas vezes responde. Quando tem que responder, quando tem obrigações concretas por responder, quando em relação à escola de Lolé, à escola de Silves, à João de Deus, colocamos problemas por causa das escolas e colocamos um conjunto de perguntas concretas, o Governo responde. Às vezes o Ministério responde, mas não responde ao que se lhe pergunta. E, portanto, a fiscalização que temos o poder de fazer, porque somos representantes daqueles que nos elegeram, também fica às vezes muito a desejar. A diretiva da União Europeia, dizer-vos uma coisa. Isto agora tem sido moda, a União Europeia de vez em quando lembra-se de largar assim coisas, normalmente quando há eleições europeias, e aqueles que andavam a falar nisto há anos e anos, parece que nunca se tinha falado no assunto. Agora também parece que a Comissão Europeia veio alertar para que 38% dos jovens não têm dinheiro para estudar no ensino superior. Pois isto já vai para alguns anos que andamos a dizer isto, que os jovens não têm dinheiro mesmo para estudar no ensino superior, porque somos o país da União Europeia que a seguir ao Reino Unido tem as propinas mais altas e o salário mínimo mais baixo. Mas isso era outra discussão. E a Comissão Europeia agora vai falar dos professores contratados. Mas atenção, que o PCP não pode acompanhar uma proposta que vinha na linha do que é uma resolução aprovada na Assembleia da República, uma proposta do CDS para a vinculação de pessoas com mais de 10 anos. O que nós entendemos é que existem necessidades permanentes nas escolas, horários e necessidades, que são necessidades permanentes. Ao fim de 3 anos dessa necessidade de horário, abre-se concurso para a colocação efetiva. Não é 10 anos, é 3 anos.
E isso é a nossa posição. A prova da avaliação. Dizer aqui que alguém disse que a deputada do PSD falou aqui do UGT, isto também não deixa de ser histórico e importante que se registre que ultimamente o UGT tem andado, não é na boca do PS, é do CDS e do PSD. E portanto o papel histórico do UGT também está hoje mais claro para que é que se fez o UGT, e ainda bem que há FENPROF, que eu nunca fui convidada para ir a um debate de educação do UGT, eu gostava muito, mas nunca realizaram nenhum, nem pediram a minha reflexão, pronto, também. Importante, eu também normalmente quando um fundamento nas minhas opiniões vou à página da FENPROF, não vou à do UGT. É assim, é da vida, é uma opção de classe, é assim, é uma opção de classe. É que, eu acho que é perfeitamente legítimo, a senhora deputada do PSD invocar aqui a UGT, que eu acho que é legítimo, porque temos visões distintas do país e, portanto, o que eu quero da escola pública é a valorização dos professores. Não quero professores que se verguem a outras decisões. Quero professores que, como no dia 18 de dezembro, deram uma lição, deram uma chapada de luva, uma chapada sem mãos a este governo, quando fizeram uma luta corajosa e determinada aos gestores do quadro a defender os professores contratados. Que este governo não estava à espera. Que a prova dos professores no dia 18 de dezembro foi uma vergonha. Que houve professoras grávidas a levar crianças de semanas para a porta das escolas porque tinham que ir fazer a prova. E, portanto, isto é inaceitável. E no dia 18 de dezembro fez história. Porque contra a decisão de sucessivos governos a dividir os professores contratados contra os dos quadros, a unidade dos professores falou mais alto. E isso foi muito importante e este governo não contava com isso. Tem mais 2 minutos. Mais 2 minutos para dizer o seguinte. A Universidade do Algarve, o governo sabe até demais que o que transfere hoje para as universidades nem sequer chega para pagar salários. E já é assim desde o Orçamento de Estado de 2011. O que é transferido para as instituições? Sobre uma pergunta concreta que o PCP fez sobre a falta de máquinas de lavar, toalhas e equipamentos na residência do Algarve, o que o Ministério da Educação respondeu foi: privatizem e concessionem a exploração da residência do Algarve. E, portanto, este governo não é que não saiba e nem é acautelou. Tem uma opção política, que é, em vez de existir uma gestão pública, há uma empresa que vai encher os bolsos, como nas cantinas das escolas. Porque assim os funcionários recebem muito menos, trabalham 5 horas por dia e nem metade do salário mínimo levam para casa. E a qualidade da comida é muito pior. Portanto, por isso é que eu falei de transparência, porque também em relação a isso, há transparência que se tem que tratar. Sobre a rede do pré-escolar e onde é que andam os filhos de quem, dizer o seguinte: nem no Algarve, nem no país, há uma rede pública de pré-escolar que cubra as necessidades. E designadamente nas áreas metropolitanas e no Algarve, e também no Norte, sobretudo nos distritos com mais altas taxas de natalidade, não há. Nem Faro há um jardim de infância público. O resto são acordos com os IPSS que as famílias de escalão A pagam 40 euros. As famílias de escalão A pagam 40 euros. E se voltamos à conversa lá de trás, por isso é que nós defendemos o pré-escolar público. Há uma ação. Pronto. Mas isto vai dizer o quê? Que, relativamente a esta matéria, importa dizer o seguinte: ensino profissional, que futuro. A questão não é só do cheque-ensino. O cheque-ensino está previsto no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Está previsto, está lá escrito que pode ser assim. Mas há outra coisa que não está lá escrita, que é não autorizarem a abertura de turmas no público, mas autorizarem no privado. E não é preciso vir o cheque-ensino. Mas quando não se dá financiamento à escola e não se contratam professores no público, dá-se o financiamento ao privado. E, portanto, há várias formas de favorecer a escola privada. Pode ser através do cheque-ensino, pode ser de outra forma. Para terminar, só respondendo à pergunta que é: o que fazer para impedir a destruição da escola pública? Eu acho que é resistir e defender. Os professores têm dado uma resposta muito importante, porque eu não concordo aqui quando o deputado do Partido Socialista diz que não há uma grande preocupação geral na sociedade. Os professores sabem que estão a defender os postos de trabalho, mas estão a defender a escola pública de qualidade. É uma luta pela escola pública de qualidade, não é só pelos postos de trabalho. E no próximo dia 1 de fevereiro, o próximo sábado, vai ser mais um grande dia de indignação e de luta, numa grande concentração, que não é da UGT, que é marcada pela CGTP, de manifestação, uma grande resposta em que os professores também têm que dar um contributo importante pela derrota deste governo, mas mais que isso, para isto não parecer uma engarração pessoal com o PS. É que não basta mudar de governo, tem que mudar de política. Porque se não mudar de política, não tem que trocar cadeiras e a escola pública que está sempre a perder. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. E para encerrarmos o ciclo de intervenções dos senhores deputados, tenho a palavra a seguir à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Não entra. O PS precisa de tempo, é? Precisa de mais tempo? Não. Só se for da pena. Eu começava estas últimas palavras pegando neste apelo que a Rita Rata aqui fez e recordando isso mesmo. Estes debates são muito importantes no sentido de ativarem a consciência da luta que é preciso fazer em defesa da escola pública, dos seus profissionais, dos seus alunos e das suas alunas.
dessa mobilização que é urgente e dos espaços, dos momentos em que ela é muito importante. E saudar também no quadro da denúncia da humilhação e desta visão caricatural que este ministro tem dos professores, é facto que a luta contra a prova, aquela prova ridícula, foi exemplar, foi digna e é o exemplo de que só a mobilização pode transformar esta opção. Esta opção é uma opção profundamente conservadora, que eu não tenho dúvidas que ela não sustenta em nenhuma ingenuidade, mas numa opção clara, em que a escola não é uma escola que consagra a igualdade de oportunidades, há uma escola para uns e uma escola para outros, e que ela favorece ou deverá favorecer os interesses de uns contra os interesses de outros. Há algumas questões um pouco mais a partir da reflexão que aqui foi feita, e eu vou distinguir, eu acho que há aqui muitas opiniões que foram dadas, há testemunhos que são dados, não é? Eu não vou adjetivar o errado, eu também acho que tem uma opinião errada, eu acho que é imensa memorização no sistema de ensino. Portanto, vou distinguir testemunhos, posições, que é justo, que é legítimo, que as pessoas deem neste debate de algumas questões sobre as quais me apetece refletir ou deixar um testemunho um pouco mais consistente. Começando pela questão também do ensino profissional. E para nós percebermos a diferença entre as bombas retóricas, não é? E a realidade. Tanto que nós ouvimos esta gente dizer que ia fazer uma aposta no ensino profissional, no ensino profissional, no ensino profissional. Onde é que ela está? Inclusive, acompanhei Elsa a preocupação que aqui deixou. Algumas escolas com projetos muito dignos e muito consistentes foram tramadas em todo este caminho. Não sei o que é que ela fez objetivamente, porque a Rita também aqui nos recordou que a política se faz de escolhas e as escolhas se fazem com votos, com as formas de fiscalização do governo e com aquilo que se vota. Não sei exatamente o que é que o PSD fez sobre esta questão, mas não deixo de registar a posição. Porque o ensino de vertente profissional é dignificante, se corresponder ao projeto de vida dos e das jovens, se corresponder à sua reflexão com base na autonomia, não pode ser o caixote de lixo dos meninos que revelam dificuldades de aprendizagem, que é aquilo que este governo quer. Que é despejá-los, quanto mais cedo melhor. Recordar aqui o exemplo alemão, para pior, segundo aquilo que é o modelo experimental, do qual pouco se fala, o modelo experimental em curso, é dar uma formação zeca de perfil profissionalizante a meninos e a meninas com dificuldades de aprendizagem. Isto é darwinismo social. Isto é engenharia social a partir da escola. E sobre isto não há qualquer ingenuidade. Nem haverá nunca qualquer consenso. Posto isto, o que é que falta? Falta Crianças e a criação de novas alavancas que sustenta a parede que devemos derrubar para evitar o fim da escola pública, como defende o atual governo e foi sentenciado ao longo do debate. Queremos que sim. Senhores e senhores deputadas, mais uma vez, sentimos as razões que aqui defenderam, por mais imperativas que sejam e ideológicas, é óbvio que nas questões humanas houve um exemplo de clara preocupação. Nos objetivos de uma escola ideologicamente mais social e humana, é um facto que aqui e ali houve um choque entre o retórico e a realidade. Acredito que já não existem dúvidas, que ninguém defende a escola pública que o atual governo defende, como aliás foi dito ao longo de toda a tarde. Obrigado ao sindicato por ter vindo à escola dar uma lição sobre a necessidade de não se aniquilar o futuro da escola pública. Durante toda a tarde, da minha parte, obrigado a todos pela riqueza que trouxeram, sobretudo o público e os seus deputados, e também pela forma como ajudaram a exercer a moderação deste debate, onde nada mais fiz, e se não fui capaz, foi por dinheiro que não consigo. Muito obrigado. Agora sim, daria a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, Dr. Manuel Mauro. Bem-aja. Bom, boa tarde. Queria começar por agradecer desde já a disponibilidade e a presença aqui no debate dos seus deputados, que muito enriquecem a discussão e precisamente a atividade do sindicato, enfim, tratada desta forma, aberta e sem preconceitos, enfim, trazendo precisamente a discussão
trazendo à discussão precisamente dos deputados dos vários partidos com assento parlamentar, dentro das possibilidades deles, também é evidente, e dizer que ficamos muito gratos e foi muito valioso e seguramente que ajuda a perceber e até a construir também a nossa atividade junto dos professores nas escolas. Contudo, dizer que, tendo este tema da escola pública e a educação em Portugal, presente e futuro, eu queria começar para fazer uma pequena, não em jeito de conclusão, mas uma pequena referência, portanto, ao debate em si. E começava precisamente por, tratando-se este ano do 40º aniversário do 25 de Abril, começava precisamente com uma pequena alusão, quem conhecer depois compreenderá, enfim, o que é que quer dizer, mas com uma pequena introdução a um poeta de Abril, o Ari dos Santos, que tem um poema lindíssimo que é: era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos hábeis da terra. E com isto faço referência precisamente àquela escola deste período, antes do 25 de Abril, onde nem todos tinham possibilidade de estudar, de se formar, só quem tinha dinheiro, só quem tinha possibilidades, só quem reunia as condições, esses sim poderiam estudar e seguir estudos superiores, enfim, e ter uma vida digna, enfim, no sentido de terem mais possibilidades de seguir uma profissão superior, enfim, com outro desafogo. Naturalmente que havia o filho dos trabalhadores e quem não tinha possibilidades, que esses sim teriam que aprender com a escola da vida e ajudar as famílias, enfim, de terem que trabalhar precocemente. Mais tarde, e isto também, poderia referir-me também às condições de trabalho, precisamente dos professores e dos agentes da educação naquela escola, enfim, da altura. Mais tarde, e ainda no mesmo poema, ora passou-se, porém, que dentro de um povo escravo alguém lhe queria bem e um dia plantou um cravo. Felizmente, com o 25 de Abril, a realidade alterou-se. E a realidade alterou-se e permitiu, precisamente, que a escola pública conseguiu, enfim, a escola pública conseguiu colocar os jovens portugueses a poderem decidir, a ter um futuro, a poderem sonhar até com a profissão que queriam ter. Eu gostava de ser isto ou aquilo. E isso foi possível com a escola pública. E é possível. O que não acontece, enfim, o que poderá não ser esse o caminho com algumas políticas que estão a ser seguidas. E neste debate foi claro, portanto, essa chamada de atenção e muitas vezes foi referida à questão da intenção, enfim, da pressão ideológica sobre o sistema, sobre a escola pública. E foi aqui, por vezes, também levantado a questão do ensino público. Isto, às vezes, fazem-me lembrar outras questões, mas, por exemplo, a escola pública garante isto tudo e muito mais. E garante isto com qualidade, com democracia, com gratuidade, etc. É essa escola pública que resulta, precisamente, das tais alterações do 25 de Abril e que permitiram que Portugal se afirmasse até no panorama internacional. Ensino público. O que nós assistimos, ou que temos estado a assistir, é que há muitos agentes privados a prestar serviço público. E nós sabemos que quando os privados prestam serviço público, enfim, não digo que, mas a grande maioria das vezes o que fica à cabeça não é a qualidade, mas sim o lucro. Portanto, há preocupações divergentes entre o serviço assegurado pelo Estado e assegurado por privados. E quando se fala aqui da questão ideológica, e alguém levantou também, e ataques liberais à escola pública, etc., não está fora da realidade. Porque é que surgem agora estas alterações à escola pública? Porque é que surgem os mega-agrupamentos, as mega-zonas pedagógicas, os mega-centros escolares, a mega-sobrecarga de tarefas perante os professores e agentes de educação? E depois também posso fazer frente aos micro-recursos também que são disponíveis para as escolas. Mas o aumento do número de alunos por turma, a reorganização curricular, os milhares de escolas que encerraram no tempo da Lourdes Rodrigues,
a agregação de escolas também, a criação dos mega-agrupamentos, o modelo de gestão unipessoal em detrimento do modelo colegial, enfim, a privatização da escola, que começou logo de forma mais descarada, enfim, com a imposição das AECs no período letivo, que hoje, nos dias que correm, como sabem, desregulou completamente, e isto é algo que surge a qualquer momento do dia. Portanto, podemos, na sequência do debate, podemos depreender que não é só os serviços públicos em geral que estão a caminhar para a privatização a passos largos. Nós já assistimos a isto recentemente, por exemplo, posso dar o exemplo mais atual, que é a questão precisamente dos CTTs, que foram sendo reorganizados, reduzindo postos, encerrando serviços, sempre com a perspectiva que era para melhorar, e sabemos o resultado que deu, que é privatizou-se. Podemos dar N de exemplos. A nossa preocupação é precisamente esta: para que caminho é que vai a escola pública? Com estes ataques todos, portanto, cabe também aos sindicatos, naturalmente, e ao Parlamento, e aos portugueses em geral, portanto, defenderem e afirmarem a necessidade e a importância da existência desta escola pública nestes moldes. Uma pequena referência, só pronto, foi dito também que em boa hora houve sindicatos que chegaram a acordo em defesa dos professores. Também concordo, não posso estar contra, acho que sim, e a FEDPROF foi um deles, que desde a primeira hora se mostrou contra a prova de acesso, desde a primeira hora que esteve ao lado dos professores. A própria comunidade em geral percebeu isso, toda a gente percebeu isso, o ensino superior sentiu-se também alcançado, naturalmente, porque era posta a sua qualidade em causa, felizmente, que até os tribunais reconhecem, apesar de haver vozes contra, mas a realidade o mostra, portanto a prova está suspensa por decisão judicial. Mas só por isso só veio dar razão, portanto, às razões apontadas e sempre afirmadas pela FEDPROF, que sempre agiu em defesa do interesse dos professores. Só para terminar, portanto, os ataques às funções sociais do Estado avançam, a economia retrocede, a destruição do aparelho produtivo nacional, o empobrecimento generalizado, a precariedade laboral, também na educação, e aqui aparece a questão do superior. Porque nós sabemos bem que todos estamos muito preocupados com tudo, mas nós sabemos o caminho que se quer dar ao ensino superior. Nós tratamos-nos de um sindicato que é da Zona Sul, portanto, desde Porto Alegre até o Algarve. Nós sabemos as preocupações que, desde os politécnicos às universidades, afligem os professores e as suas comunidades, onde, desde reitores a professores, enfim, investigadores, toda a gente já percebeu que se quer subjugar as universidades, portanto, às vontades do mercado, aliás, como o Governo faz nas políticas que toma, que subjuga, portanto, a vida dos portugueses aos interesses, enfim, dos mercados. E põe-se aqui esta questão, só para terminar, que, e pegando naquela referência que já fiz ao início, que é a escola pública, aliás, o tema do debate, a escola pública e a educação em Portugal, presente e futuro. E então, para terminar, e pegando neste título, dizia só que quando se fala aqui que a média nacional é 11 alunos por turma, 11 alunos por professor, nós percebemos o que é que isto quer dizer. E para o mais descuidado ou menos informado, até, olha lá, pronto, isto falam, mas a realidade é que é uma média de 11 alunos, ok. E até eu sou material, portanto, faço referência ao seguinte, portanto, a sabedoria popular encaixa aqui bem. Portanto, há quem diga, aliás, conheço uns idosos lá da minha terra que dizem, então, mas agora falam para aí que não há dinheiro, austeridade e tal, agora até nos roubam reformas e não sei o quê. Então, mas não há dinheiro, o que é que queimaram as notas? O que é que se passou? Enfim, até agora o dinheiro desaparece. E ele depois diz-me, não, filho, o dinheiro dele não coisa, ele está mal distribuído, está amontoado na mão de uns poucos.
E então eu poderia dizer agora, se eu quisesse. Mas, em média, dizem que os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Porém, em média, não irão ser todos os portugueses que irão pagar esta diferenciação e esta dívida. Da mesma forma que nós sabemos como é que, em média, se calhar vamos pagar todos. Sabemos é que não estão todos na mesma situação de aflição, em média. Isto está para durar, esta situação do empobrecimento e dos ataques à população e à economia. Percebemos claramente que, como acontece com a escola pública, trata-se de opções ideológicas apenas, porque há vários caminhos, e já percebemos que as sugestões das troicas, as várias troicas, e de quem assinou o acordo das troicas, a posição é de seguir em frente, sem olhar para os lados. Portanto, só nos resta dizer que a única solução possível para alterar este rumo é precisamente a mudança de políticas. Como já percebemos qual é a posição do Governo, sublinho aqui a posição da CGTP e da própria FEMPROF, que Portugal só poderá sair desta situação com a admissão do Governo.